Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça, nesta noite estudando o livro Escalada de Luz de Jerônimo Mendonça. Enquanto vocês vão chegando, nós vamos entrando aqui também pelo nosso perfil particular. Gleides, boa noite, seja bem-vinda, para que a gente possa também acompanhar e ver se está tudo fluindo bem, perfeitamente. E agora nós vamos mandar os nossos aviõezinhos enquanto o pessoal vai chegando. Valéria chegou também conosco, boa noite. Seja bem-vinda. Vanessa, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. Então vamos agora aos aviõezinhos, né? Fazer aquela decolagem, mandando os aviões para os queridos amigos. Márica, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos lá mandar os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando. E hoje nós temos um bilhete muito especial que Jerônimo Mendonça fez para uma pessoa muito especial, um espírito extremamente iluminado, Maria João de Deus, a mãe do nosso querido Chico Xavier. Então, nós vamos ver que singeleza, que beleza, né? Como diz o Jerônimo, que beleza. Já falei a vocês, né, que aqueles que quiserem receber o livro Escalada de Luz em PDF, basta que você me mande um direct com o seu e-mail, né? Mande um direct com o seu e-mail, que eu faço o encaminhamento desse livro em PDF para vocês. Nos Albores da Imortalidade, infelizmente, não temos em PDF, mas nós estamos fazendo a leitura dele toda quarta-feira, às 22 horas. Dani, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então é uma oportunidade também daqueles que não têm o livro poder nos acompanhar na nossa leitura, que o fazemos toda quarta-feira, às 22 horas, do livro Nos Albores da Imortalidade. Enquanto eu estou mandando os aviõezinhos aqui, hoje em nossa casa, já retornamos de Botucatu, estamos então... Camila, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aqui então neste momento, já na nossa cidade, aproveitando o retorno da nossa viagem que fizemos a Botucatu. Will, boa noite, amigo, seja bem-vindo. Terminar aqui os aviões, né? E estamos aqui. E amanhã vamos fazer a divulgação também da live. Temos um recado que eu vou passar agora e repetirei no final também, né? Bom, amanhã, terminar aqui rapidinho a gente já vai terminar. Pronto. Já mandamos aviõezinhos. Ari chegou também. Boa noite, querido amigo. Seja bem-vindo. Vamos mandar aqui, fixar o comentário. E aí vamos dar... Opa, meu Deus do céu, vai derrubar o celular. Fique tranquilo, Camila. Fica tranquila, não tem problema. A gente te conhece, então não tem problema. Silvia, boa noite, amiga. Seja bem-vinda. Estamos em vibração por você, com muito amor, com muito carinho. Bom, é assim, eu vou avisar, já está na agulha já para a gente soltar. Então, seguinte, amanhã, mais um capítulo do livro Nos Albores da Imortalidade, o capítulo 8, Junto aos Amigos. Então, um capítulo um pouco mais extenso. Vamos preparar as nossas cordas vocais para que a gente possa, né, fazer a leitura amanhã. Então, 22 horas, espero vocês. Das 22 às 22h05, nós fazemos a chamada, né? Vocês vão chegando, cumprimentando. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Vilma, boa noite, querida, seja bem-vinda também. Avelino chegou, boa noite. E das 22h05 às 22h10 eu faço um breve resumo do capítulo anterior e na sequência, às 22h10, nós fazemos a leitura do capítulo.
Deixa eu tirar o som aqui para não gastar tanto as nossas cordas vocais. Pronto, melhor assim, né? Fica mais leve. Deixa a música para prece. Fique tranquila, Vilma. Cuidando daquele neto maravilhoso do Bento, fazendo live também, explicando sobre a amamentação. A gente te perdoa. Fique tranquila, amiga. Estamos vibrando em sintonia. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Bom, recado que a Dani pediu para passar, já ia passar, cumprimentando a Leninha e a Regina que chegaram agora. Exatamente, no próximo sábado, dia 26 de agosto, 21 horas, como todo o último sábado do mês, às 21 horas, teremos o nosso Sabadou Espírita. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Sabadou Espírita no comando pelo perfil Encontro.espírita. Quem não segue o perfil Encontro.espírita, sigam o perfil Encontro.espírita, que no próximo sábado, dia 26, às 21 horas, no comando da nossa querida amiga Clara, vai estar Babi, que é a antiga Ser Espírita, que agora é Babi Espiritismo, também com o nosso querido amigo Gleison, recebendo como convidada a nossa querida Camila Machado, da cidade de Brasília, Distrito Federal. O tema é compaixão. Cumprimentar também a Débora que chegou aí conosco e a Sueides. Boa noite a vocês, sejam bem-vindas. A nossa querida amiga é o nosso fã de bolo, com certeza. Falei na Clara, a Clara chegou agora. A Clara que vai comandar a live do próximo sábado, 21 horas, pelo perfil Encontro.espírita. E o tema será compaixão, na presença da Camila, que não é a nossa querida amiga Camila do Rio de Janeiro, sim, é do Distrito Federal, Brasília. Então, fica o convite, e o tema é compaixão. Clara, Gleison e mais a Babi estarão recebendo a Camila Machado. Então fica o convite para vocês. E na próxima segunda-feira, não teremos efetivamente o Escalada de Luz, mas teremos uma convidada muito especial, a nossa querida Elaine Menato, de São João da Boa Vista. Elaine Menato estará conosco comentando uma das palestras de Jerônimo Mendonça, gentilmente transcritas pela nossa querida Clara, que faz um trabalho maravilhoso que nos auxilia sobremaneira. Bom, falei demais, vamos à leitura deste bilhete que Jerônimo Mendonça, encarnado, sim, a Dani Pedraza chegou também, boa noite, querida. Então, o bilhete que Jerônimo Mendonça, encarnado, fez a este espírito ímpar de Dona Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico Xavier. Solange, boa noite, seja bem-vinda. Solange chegou na hora que vamos começar a leitura, que bom. Então vamos lá. Bilhete a Dona Maria João de Deus. Não, Dona Maria, eu não consultei a família espírita do Brasil se poderia escolhê-la para nossa mãe do ano. Mas creio que se eu fizesse, todos aplaudiriam a ideia com sublime encantamento. Certamente não vou biografá-la, primeiro porque não tenho recursos literários para fazê-lo. Segundo, porque um batráquio não pode dissertar sobre uma estrela. Sei que minha gratidão pela senhora é infinita e mais aumenta quando penso no seu berço pobre, na sua vida honrada e na sua têmpera de heroína que nas cruentas batalhas da vida sempre soube manter inabalável a fé na providência divina. Sua numerosa prole era o seu maior tesouro neste mundo. Suas lágrimas ocultas, suas desconhecidas aflições, seus anseios de mãe eram só testemunhados por Deus. Hoje
sabemo-lo como mensageira do Senhor e servidora incansável entre as esferas superiores. Não conheci todos os seus filhos, mas bastou-me conhecer o nosso querido Chico para imortalizá-la em minha memória. Sei que o presente mais importante para o seu coração é nos tornarmos mais fiéis ao Cristo de Deus, entregando-nos sem reserva à prática da caridade. Sei que a senhora se encontra assistindo a tantos infortunados ocultos. Eu peço perdão se na minha obscuridade nada tenho de especial para ofertar-lhe, mas receba, Mãe querida, o meu singelo buquê de orações, onde rogo à Santa Mãe de Jesus que abençoe hoje e sempre o Filho pelo coração, Jerônimo. Cumprimentar também a Sandra, acho que eu já tinha cumprimentado. Boa noite, Sandra. E também cumprimentar a Iria, que chegou também conosco aí. Boa noite a vocês, viu? Gratidão pela presença. Gente, que poema, né? É um bilhete, mas é um verdadeiro poema, que a nossa querida Dani também, né, faz com muita alegria o Bom Dia com Poesia, toda segunda-feira às 9 da manhã. E aproveitando que eu falei da nossa querida Dani, lembrando aos amigos que estão nos acompanhando que o Vitor, meu filho, a partir do próximo domingo, dará sequência ao estudo do Evangelho pelo capítulo 3, agora não mais às terças-feiras às 21 horas, mas aos domingos às 20 horas. Então, 20 horas, o Fala Aprendizes, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, 21 horas, o Vitor do Grupo Coração de Luz, são 2 Victors, e às 22 horas a Flavinha, amiga Ponto Espírita, no projeto Evangelho Online. Bom, quem foi Dona Maria João de Deus? Quem pôde assistir o filme do nosso querido Chico Xavier? Ieda, boa noite, seja bem-vinda. Pôde ver com muita propriedade, aquela situação que ela deixou aqueles filhos, os irmãos do nosso querido Chico, órfãos, né? E cada um foi para um canto. Boa noite, Natália, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Neuza, boa noite, amiga, seja bem-vinda também. Então, Dona Maria João de Deus partiu cedo para o plano espiritual, por uma condição de doença, e ela foi para o plano espiritual, e por conta disso deixou o Chico e cada um dos seus irmãos, né, espalhados. E o Chico passou de situações difíceis com a sua madrinha, que fazia ele sofrer, espetava com o garfo, fazia ele lamber a ferida de uma pessoa, de uma criança lá, para ver se sarava. Então ele sofreu muito, e até que o pai do Chico, quando ele se casa novamente, o primeiro pedido da sua mãe, adotiva agora, boa noite Morgana, seja bem-vinda, foi que ele que reunisse toda a família, todos os irmãos reunisse. Então foi de um em um buscar para que todos se reunissem no mesmo lar. Olha que diferença. A mãe do Chico, né, que cuidou com muito amor, com muito carinho, Dona Maria João de Deus, que depois veio partir para o plano espiritual, e o filme Chico Xavier retrata com muita propriedade essa situação. Recomendo aos irmãos que não assistiram, que assistam. Os filmes sobre o Chico, As Mães de Chico é fantástico, e o filme Chico Xavier também muito bonito, muito tocante. E o Chico, naquela situação aflitiva, cuidado pela madrinha, recebia muitas vezes a visita de sua mãe em espírito, Dona Maria João de Deus. E Dona Maria João de Deus é um espírito de alta envergadura que hoje está em esferas luminares.
Mas mesmo assim, como Jerônimo coloca para nós, ela está cuidando de tantas e tantas pessoas. Cuidando de tantas e tantas pessoas. Então eu vou pegar agora, parágrafo por parágrafo, para fazer um breve comentário desse bilhete maravilhoso que Jerônimo encarnado, tá? Hoje nós estamos falando do Jerônimo que escreveu encarnado, intuitivamente, obviamente que ele fala que todos os seus livros ele recebeu de forma intuitiva. Só que como não havia nenhum espírito que ditasse o nome da mensagem, ele mesmo assinava como autor. Mas ele não teve proveito econômico desses livros, da mesma forma que o Chico. Então todas as obras que o Jerônimo escreveu reverteram em prol do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, da cidade de Tuiutaba, fundado pelo Jerônimo, e também para a creche, né? E também na creche, né? Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Olha, Leninha, eu não sei se seriam espíritas não, viu? Não sei dizer. Um dos irmãos do Chico, desencarnado, se não me engano, Luiz Gonzaga, eu não sei dizer se eles eram espíritas não. Na biografia do Chico não relata não, essa situação. Mas a gente precisaria até pesquisar um pouco mais. Eu acredito que aquele documentário que o Wagner de Assis fez sobre a vida do Chico, realmente deve retratar alguma situação dessa situação, tá? Dani, eu queria te falar o seguinte, as lives que a gente faz, elas trazem um benefício enorme para nós, porque muitas vezes estamos numa situação difícil, passando por dificuldades, e quando a gente vem aqui, faz uma live, abre uma live, nós não estamos sozinhos, nós estamos recebendo assistência espiritual constantemente. Nós não falamos aqui, olha, aqui tem um espírito iluminado. Não. Pode ser o nosso protetor, nosso guia protetor mesmo. Um espírito mais evoluído que nós, que aproveita desta oportunidade para nos trazer lições de ensinamentos que falem a nós e aos irmãos que estão junto conosco. Boa noite, Angélica. Seja bem-vinda. Isso é bom, gente, isso é bom mesmo. Olha, fazer live eu falo assim, a gente precisa, eu vou entrar no texto daqui a pouco, nós precisamos de duas coisas principais, né? A primeira tem que ter um pouquinho de cara de pau, porque para ficar falando em público aqui, né, mesmo numa live, e eu falo para vocês que eu tive dificuldade na minha primeira palestra virtual. Presencial já fazia, mas a virtual eu literalmente travei. Se não fosse o meu filho Vitor, né, assumir aquela palestra presencial para mim, eu ia fazer feio. Eu não consegui. E eu precisava da ajuda dele. Me ajudou. Eu joguei um tema, né, os tempos são chegados lá para ele. Isso foi em 2020, maio de 2020. Então, a gente precisa ter um pouco de cara de pau. Esse é o primeiro pré-requisito. Segundo, consegue sim, Sandra, consegue. Segundo, conhecimento. Você também não vai chegar aqui e falar de qualquer coisa, inventar um achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Também não é por aí, tá? A gente tem que ter conhecimento. Porque se você chegar e se achar a última bolacha do pacote, eu faço palestra, eu faço live, vai acontecer com a gente o que aconteceu com o Divaldo. Né? Quando ele chegou lá naquela palestra, boa noite, meus senhoras e senhores, e aí, travou. Né? Travou. Por quê? Porque não adiantava nada, né? Não tinha preparado, ele foi lá na arrogância dele querer falar. Aí o espírito, né, salvo engano, eu não lembro quem foi o espírito que chegou ali no filme e coloca bem para ele isso daí, né? Coloca isso para ele e fala assim, olha, eu vou soprar para você na sua orelha, você vai ser um papagaio, repetir o que eu vou falar, mas não é por sua causa. É por conta desses irmãos todos que vieram aqui em busca de uma palavra de conforto e de consolo. Mas é assim mesmo que funciona. Bom, então você tem que ter, né, bastante cara de pau que eu falo,
um pouco de conhecimento e humildade. Humildade. Porque para a gente saber que para falar de Jesus a gente tem que calçar as sandálias da humildade. Aqui nós não ficamos buscando seguidores. Claro que a gente agradece quando a gente atinge um determinado número de seguidores, quando alguém vem nos seguir no nosso perfil, a gente fica feliz. Sim, que bom que está chegando a mais pessoas. Mas quem tem que ter seguidores é Jesus. E o que tem que aparecer não somos nós. É a mensagem do Evangelho. Isso é fundamental. Para quem quiser fazer live, é isso daí. Tá? E eu vou falar para vocês de uma pessoa que tem mais de 10 mil seguidores no Instagram. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. É nada mais, nada menos que o Uriel, Espiritismo 24 horas. Uma vez o Uriel estava fazendo uma palestra, uma live junto com o Vitor, meu filho. E o Uriel chegou para o Vitor e falou: olha, Vitor, vou te falar uma coisa muito importante. Eu tenho bastante seguidores, sim. Mas se um dia eu estiver fazendo uma live e entrar apenas uma pessoa e aquilo que eu falar servir para aquela pessoa, já cumpri minha missão. Então não importa a quantidade de pessoas que estão na nossa live, claro que a gente fica feliz, né? Pleonasmos à parte, vamos seguindo. Agora a gente usa pleonasmo. Eu usei muito pleonasmo, foi um ponto bem pontual que serviu até de meme, aí o pessoal brincou bastante lá, e na época do Encontro Espírita saíam alguns pleonasmos, né? A gente procura não cometer os erros, né, do pleonasmos, procurar, né, falar do Evangelho de uma forma leve, suave, tranquila, mas sem, né, se apegar demais à forma, à essência, né? E na verdade é isso. Então, naquele momento, às vezes a pessoa não assistiu a tua live, mas, por exemplo, uma pessoa que veio lá no começo, quando eu comecei, hoje eu estava vendo os pleonasmos chegaram, quando eu comecei a fazer lives, e a pessoa veio no nosso perfil porque estava procurando algo que falasse sobre reflexões. Então ela chegou até nós. E vira e mexe, ela está aí junto conosco, já fizemos live na casa espírita que ela frequenta, em Minas Gerais. Então, a gente vai fazendo assim. Bom, vamos ao que interessa, né? Que alguém chegou depois, de repente não vai lembrar do que nós estávamos falando. Este bilhete que Jerônimo Mendonça fez a Dona Maria João de Deus, mãe de Chico, é fantástico, é uma verdadeira poesia. Então ele fala assim, logo no começo, que ele não consultou a família espírita do Brasil se poderia escolher a mãe do nosso querido Chico Xavier como a mãe do ano. Mas se ele fizesse essa consulta, certamente todos aplaudiriam a ideia com encantamento. Por quê? A mãe do Chico, além de ter dado a vida a ele e aos irmãos, continuou dando suporte e orientação espiritual para o Chico enquanto ela no plano espiritual. Aí ele vai dizer o seguinte, olha que beleza o Jerônimo sempre usava, que beleza. Esta frase dele, que ele não iria biografá-la, primeiro porque ele não tinha recursos literários para fazê-lo, e segundo porque ele se considera um batráquio. Então, como batráquio, ele não poderia jamais dissertar sobre uma estrela. Reconhecendo a sua pequenez espiritual, que o próprio Chico falava que ele era um cisco, ele então fala que jamais poderia dissertar sobre uma estrela, tamanha grandeza espiritual de Dona Maria João de Deus. E ele fala, né, continua dizendo que a gratidão dele por ela é infinita e aumenta ainda mais quando ele pensa que a sua vida pobre, mas honrada e como heroína por tantas batalhas que ela passou. E sempre soube manter a sua fé inabalável na providência divina. Porque a gente fala assim, olha, ter fé em Jesus, ter fé em Deus, quando tudo está bem, maravilhoso,
Puxa, é fácil demais, né? Boa noite, Ivonete, seja bem-vinda. É muito fácil quando a gente está num céu de brigadeiro, velejando sobre águas tranquilas, é muito fácil ter fé. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Porém, quando a dificuldade chega nos agrouros da nossa existência, aí que é o difícil, é que a gente tem que ver quem tem a fé verdadeira. E a mãe do nosso querido Chico soube vencer as agruras da vida, as dificuldades, e manteve ainda assim a sua fé inabalável em Deus. E ele coloca com muita propriedade que a sua numerosa prole era o seu maior tesouro. Eu não lembro exatamente quantos filhos Dona Maria João de Deus teve, mas mais ou menos deve ter tido por volta de 9 a 10. Depois vocês podem até pesquisar a respeito. Então essa numerosa prole na época era muito comum as mulheres terem muitos filhos, 9, 10, né? O meu pai, eles eram em 9 irmãos, a minha mãe em 8 irmãos, 9, né? Com uma que já tinha desencarnado no nascimento, recém-nascida. Então era comum as famílias terem uma prole numerosa. Vilma querida, trabalhando a minha fé realmente é uma luta constante mesmo. Eu posso dizer, Vilma, que você é uma heroína com todas as suas lutas, as suas dificuldades. E permita, né, fazer um parêntese da situação da Vilma, que a gente conheceu numa das lives que logo no começo, no meio da pandemia, e a gente nós não tínhamos entendido o recado que a Vilma tinha colocado, que em 20 dias ela perdeu 3. Imaginávamos que era palestras, alguma coisa assim, que não. Em 20 dias, por conta da pandemia, foram resgatados para o plano espiritual o seu marido, a sua mãe e sua irmã. E hoje, a Vilma, eu me emociono com a sua vida, viu? Me emociono com a sua vida. A Sandra tem 8 irmãos. Eu me emociono, Vilma, porque com tudo isso, você não se deixou vencer. Você levou a sua filha ao altar com a medalha, né, com a imagem do seu querido Peralta. Foi na formatura, na colação de grau da sua filha, que se formou advogada, quando ela recebeu nada mais, nada menos, né? Nada mais, nada menos do que a carteira da Ordem dos Advogados. E ainda mais, recentemente recebeu a bênção de um neto, o Bento, que ela cuida com muito amor, com muito carinho, né? Vamos ver a Leninha colocando aqui a dificuldade. Eu passei pela mesma dor do Chico. Minha mãe faleceu, deixou 5 filhos. Meu pai casou de novo, minha madrasta maltratava a gente. Fomos crescendo, saindo de casa, cada um para um canto. Minha fé me guiou. Guiou para o bom caminho. Que bom, Leninha. Isso que a gente fica. Então eu falo assim, quando a gente está tudo bem, poxa, é fácil ter fé. É fácil, maravilhoso ter fé. E eu vou falar para vocês, olha, não se compara não chega nem aos pés de todas essas dores que vocês colocam. Mas vocês sabem que no período da pandemia, eu tive, né, herpes zoster, depois eu tive Covid, graças a Deus, leve. E aí quando veio a dengue, que realmente me derrubou, e eu falava assim, meu Deus, né, cadê a espiritualidade que não está me ajudando? Está me ajudando aonde? Estava me ajudando ali constantemente, porque eu tenho um sobrinho que ele é médico, se não fosse por ele, que estava ali, vinha aí colocar soro, eu não sei como que eu estaria. Então a gente é muito ingrato, acha que está desamparado naquele momento de dificuldade e a espiritualidade está ali, presente, dando força para a gente. Então a gente tem que ter mais fé, mais gratidão, para de reclamar da vida, agradeça. Estou falando para vocês não, para mim, viu gente? Estou falando para mim. Então olha, essa imensa prole era o maior tesouro de Dona Maria João de Deus. A Sônia teve Covid no Canadá também.
A minha, graças a Deus, foi leve. Mas quantas pessoas não, né, partiram para o plano espiritual? E a gente sabe que teve uma razão. Né? Não cai uma folha da árvore sem que Deus assim o saiba e o permita. A gente não sabe de nada, a gente acha que, né, Deus não é injusto. Não é injusto coisa nenhuma. Deus sabe exatamente. Tudo tem uma razão de ser. Boa noite com Jesus, meu querido Wilton Martins. Seja bem-vindo. O madrugador das lives da internet. O Wilton logo às 6 da manhã. 6h30 vem o Sávio Dias no seu discípulo espírita. Então esses estão toda manhã, isso que eu fico impressionado. O Wilton toda manhã, o Sávio de segunda a sexta, salvo engano. Mas toda manhã estão ali, né, diuturnamente. Então, dando sequência, ele pode dizer, o Jerônimo falando assim, que hoje sabemos como sendo mensageiro do Senhor e servidora incansável entre as esferas superiores. Leninha, exatamente. Essa frase, quando a gente está numa situação difícil, a gente entrega a chave da nossa vida a Deus e deixa Deus dirigir a nossa vida. Deixa Deus ser Deus. Tem um padre de uma igreja que minha irmã, que é católica, frequenta. Ele fala com muita frequência isso. Deixa Deus ser Deus, pare de querer ser Deus. E Dona Maria, João de Deus, olha só, ela traz Deus no seu nome. Ela, mensageira do Senhor, está trabalhando incansavelmente. Por quê? Incansavelmente nas esferas superiores por todos nós. A Sandra teve 2 vezes Covid, sofreu um acidente em dezembro, foi atropelada. Deus do céu, hein, Sandra? Deus do céu. Minha mãe também chegou a ser atropelada, graças a Deus, sobreviveu, né? Tinha uma razão de ser. Logo com meu filho tinha 1 ano de idade, minha mãe foi atropelada num caminhão. Graças a Deus não deixou sequelas. Alguma coisa pequena fica sempre, mas a gente não sabe nem como agradecer. Então a gente tem que ser mais grato a Deus e menos ingratos, né? Aí ele vai dizer o seguinte: não conheci todos os seus filhos, mas bastou-me conhecer o nosso querido Chico para imortalizá-la na memória. Ele conheceu o Chico. E como conheceu o Chico? O Chico, na verdade, foi um verdadeiro pai para o Jerônimo. Tanto que a cada 15 dias, lá estava a perua de Jerônimo Mendonça em Uberaba, Minas Gerais, na reunião do Grupo Espírita da Prece. Nós o conhecemos, o Jerônimo, numa das visitas que fizemos a Uberaba. E aí criou um vínculo tão afetuoso entre um grupo de Araraquara com o Jerônimo, que todo o aniversário dele, ele passava em Araraquara, e daqui de Araraquara fazia palestra nas mais diversas cidades, como por exemplo na cidade de Itaquaritinga, onde a nossa querida amiga Elaine Menato vai estar conosco comentando uma das palestras que Jerônimo fez nos anos de 1986, 87 e 88, aqui na nossa região. Então criou-se esse vínculo tão afetuoso que era comum Jerônimo passar os seus aniversários aqui conosco. E ele pode dizer também, né, que o presente mais importante para o seu coração é nos tornarmos fiéis ao Cristo de Deus, entregando-nos sem reserva à prática da caridade. E a caridade, nós podemos dizer que é a chave da nossa libertação espiritual. Caridade não se faz apenas e tão somente com a esmola. Caridade não se faz apenas e tão somente na distribuição de uma cesta básica. Caridade se faz muitas vezes ouvindo alguém que está precisando desabafar. Nem que seja pela enésima vez que aquela pessoa vem falar com você. Poxa, ela vem fulano reclamar novamente. Gente, que bom que você pode ouvir, não é você que está reclamando, que você que está passando por aquelas dificuldades, e fazemos nossas a lição da oração de São Francisco. Que eu possa consolar do que ser consolado. Quando eu estou na condição de que posso ajudar do que necessitar da ajuda. Quão importante é lembrarmos disso.
A oração de São Francisco deve ser aquele mantra sagrado que a gente deveria repetir e exercitar dia após dia. Dia após dia. E ele continua, né, dizendo que ela encontra-se assistindo a todos os infortunados ocultos. Pois o espírito, quando atinge um alto grau de evolução, a exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, Dona Maria João de Deus, vela por tantos e tantos aflitos. Pois o espírito, quando chega no plano espiritual, não fica descansando, deitado eternamente, né? Que bom, Leninha, que bom mesmo. Que a gente possa, né, acolhê-la também. E essa nossa família é muito prazerosa porque aqui a gente um ajuda o outro nas suas dores, nas suas dificuldades. Ontem nós comentamos sobre a irmã da Adriana e é bom a gente estar se ajudando, vibrando, todos juntos, né? E eu falo assim, a caridade nós podemos fazer das mais diversas formas. Ouvir, né, trazer a oração de São Francisco como um mantra diário que a gente repita, não só repita, mas que a gente coloque em prática. E é difícil, sabemos, quando a gente está passando pelos perrengues da vida, pelas dificuldades. A gente queria aquele mar da Galileia sereno, tranquilo, só que muitas vezes ele se agita. Vem o vento, as tempestades, as ondas começam a sossobrar o barco e a gente fica temerosos como aqueles discípulos que estavam lá enquanto Jesus dormia no barco. E ao que Jesus, eles apavorados, como nós muitas vezes ficamos apavorados frente aos embates da vida, vamos acordar o Mestre. E ele, virando para a tempestade, fala, calai-vos. E vira para nós, homens, onde está a vossa fé? Dani, está aí mais uma dica para você fazer o seu bom dia com poesia, oração de São Francisco, se você já não fez, né, querida? Nemildes, boa noite, seja bem-vinda. Então, ele chega para nós, homens, onde está a vossa fé? Onde está a nossa fé quando estamos passando pelas dificuldades? Podem ter certeza que do barco da nossa vida temos um capitão poderosíssimo, o nosso Mestre Jesus. Então não precisamos ter medo, que Ele está no leme deste barco da nossa vida. E aí ele vai finalizar, né, colocando que pede perdão se na sua obscuridade nada tenho especial para ofertar-lhe, mas receba, mãe querida, o meu singelo buquê de orações, onde rogo a Santa Mãe de Jesus que a abençoe hoje e sempre. Ele se intitula como o Filho pelo Coração, Jerônimo. Então, mensagem maravilhosa, o bilhete, né, que o Jerônimo escreveu a Dona Maria João de Deus, mãe do nosso querido Chico Xavier. Então, só para os irmãos acompanharem, no dia de amanhã, né, quarta-feira, dia 23 de agosto, teremos a nossa live às 22 horas com este livro, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, capítulo 8, junto aos amigos. Então, nós vamos fazer, como sempre, os 5 primeiros minutos deixamos, o pessoal está chegando, os 5 minutos posteriores das 10h05 às 10h10, um breve resumo do capítulo anterior, né? E às 10h10 nós fazemos a leitura e depois da leitura um breve comentário a respeito, tá bom? E na próxima segunda-feira, teremos não o Escalado de Luz, mas uma convidada especial, Elaine Menato de São João da Boa Vista, vai estar aqui conosco falando
comentando sobre uma das palestras de Jerônimo Mendonça que ele fez na cidade de Itaquaritinga. Vou postar também o link da palestra que está no nosso canal do YouTube e também como observação para que os amigos passem, alguns minutos na frente dessa palestra, porque nessa palestra tem uma mensagem também que Jerônimo passou para um casal do Rio de Janeiro, que o Roberto Carioca, um amigo nosso aqui de Araraquara, colocou e nós não nos apercebemos desse detalhe e entrou essa mensagem para esse casal. Mas que de repente serve também para muitas pessoas. A mensagem que Jerônimo endereçou a esse casal, de repente serve para a gente. Por que não? Lembrando mais uma vez que no próximo sábado, dia 26 de agosto, 21 horas, pelo perfil Encontro.Espírita, teremos o Sabadão Espírita, no comando da nossa querida amiga Clara, que vai estar comandando a live, juntamente como mediadoras, Babi, que é a nossa querida antiga Ser Espírita, que agora é Babi Espiritismo, com o nosso querido amigo Gleison, da cidade de Fortaleza, a Babi de Recife, Gleison de Fortaleza, a Clara de Joinville, recebendo Camila Machado, da cidade de Brasília. E o tema será compaixão. Então aguardamos vocês para este projeto. Eu gostaria de pedir uma vez mais aos nossos queridos amigos que vibrassem, em especial para a irmã da nossa querida amiga Adriana, a Daniela Couto Nobre, na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que está passando por um problema de saúde bem sério, mas com as vibrações da espiritualidade maior, certamente ela poderá receber, a ajuda espiritual tão necessária. Então agora, aqueles que se sentirem confortáveis, pode colocar um copo com água, traga em pensamento, em coração, aquele teu ente querido que está passando por um problema emocional, por um problema de saúde. Daniela Couto Nobre, da cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Tá bom? Convido então você, querida amiga, querido amigo, para que, se assim sentir confortável, fechar suavemente os olhos. Tome uma inspiração profunda. Retenha um pouco o ar e, ao expirar, vá relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente, deixando envolta numa suavidade. Procure liberar seus pensamentos, sem brigar com eles, mas acolhendo os pensamentos que porventura chegam até você. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, tão calma, tão doce, que vai tranquilizando a cada um de nós. E conforme vamos nos asserenando, vamos fazer as nossas vibrações, em especial agradecendo a Deus pela bênção da vida, pela existência, por tantas e tantas bênçãos que Ele nos concede a cada dia. Agradecer pelo dia de hoje, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelo nosso emprego, pela nossa oportunidade de trabalho no bem. Que o nosso trabalho seja uma oportunidade de crescimento, não só material, mas principalmente espiritual. Que nós possamos, neste momento, unidos num só pensamento, levá-los até o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus.
pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, estejam eles onde estiverem, porventura passando por algum problema de ordem emocional, algum problema de ordem física, mental. Mentalize esse ente querido, traga aqui neste momento a presença do nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele possa envolver esses familiares numa energia curativa, balsâmica, que traz paz, saúde e alegrias espirituais. Vamos pedir neste momento, em especial, pela Daniela Couto Nobre, na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que a equipe médica espiritual possa visitá-la, possa intuir também os médicos da terra no melhor tratamento para seu reequilíbrio físico e espiritual. Cada um de nós também traz um pedido muito particular, Mestre, a lhe ser feito neste momento. Que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Pedimos que as bênçãos do nosso irmão maior possam derramar sobre os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, os nossos irmãos que estão internados nos hospitais ou passando dificuldades nos seus lares, que possam chegar aos orfanatos, asilos e às prisões, cobrindo a nossa humanidade com bênçãos de luzes. E a equipe médica espiritual do bondoso Dr. Bezerra de Menezes, rogamos que derrame suas bênçãos sobre essas águas aqui colocadas, que elas sirvam de remédio de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um de nós. Dê-nos uma noite de paz, reparadora, sono que reequilibra os nossos espíritos. E agradecidos dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço uma vez mais a presença de cada um de vocês que estão aqui sempre conosco. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.